Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Luiz Razante, vou falar hoje sobre a medicina chinesa, tradicional chinesa, MTC e as emoções. E a Márcia também vai dar um alô para vocês. Olá, tudo bem? Meu nome é Márcia Ferreira, eu sou psicóloga e vou estar aqui com vocês hoje nessa live do Dr. Luiz, e no final a gente vai fazer uma meditaçãozinha, aproveitando todo esse conhecimento que ele vai nos passar. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Então vamos iniciar. Eu vou primeiro só bater um papo com vocês até chegar um pouco mais de gente, que o pessoal está entrando agora. Eu entrei um pouquinho adiantado porque me falaram que estava tendo problemas de conexão, talvez por causa do... Vai ter um... Como que chama mesmo? Que vai ter um negócio solar. E então eu vou falar um pouquinho para vocês de como eu cheguei na medicina chinesa e quanto tempo eu faço medicina chinesa, diferentemente do que a gente pensa. Se a gente vai pensar hoje nos chineses, nós pensamos de uma maneira diferente, porque o mundo mudou bastante e a política mudou bastante também. Mas a medicina chinesa é milenar, existe há pelo menos 5.000 anos. O que se tem de conhecimento é mais ou menos de 2.000 anos antes de Cristo. Então é uma medicina, uma filosofia milenar que já vem de muito tempo. E é interessante que eu, quando fui fazer medicina chinesa e acupuntura, já estava formado, já tinha estudado antroposofia e fui estudar por conta da concepção. A acupuntura é uma técnica da medicina chinesa, é uma das técnicas da medicina chinesa, né? Existem algumas outras técnicas, tuiná, que é massagem dos pontos, fitoterapia chinesa. Tem muitas outras técnicas que usam essa teoria, essa concepção da medicina chinesa de como enxerga o homem e como enxerga o homem com a natureza. O que é interessante para quem está chegando agora, que o pessoal ainda está entrando, eu entrei um pouquinho mais cedo, agora que são 16 horas. Para quem está entrando agora, eu estou dando só uma iniciação aqui de como que eu fui parar na medicina chinesa, como que eu estudei a medicina chinesa e de que maneira que isso complementou a minha especialização, a minha pós-graduação. Foi muito interessante. Eu estudei medicina chinesa com o doutor Isao Yamamura, da Escola Paulista de Medicina. Dr. Isao Yamamura ainda está vivo até hoje. E Dr. Isao Yamamura foi quem fez um trabalho muito interessante no Brasil para que a medicina chinesa e a acupuntura se tornasse especialidade médica. Conseguiu, hoje é uma especialidade médica desde 1995, mais ou menos. E eu estudei, antes disso, estudei em 93, mais ou menos, 1993, do século passado, já pertence ao século passado. E estudei então de 1991 a 93, mais ou menos. Em 95 se tornou especialidade médica, então, a medicina chinesa e a acupuntura. Eu utilizo até hoje a acupuntura ainda. O modo da gente enxergar o ser humano e a integração do ser humano com a natureza, com a realidade, com as estações do ano é muito interessante na medicina chinesa. Eu estudei a medicina normal, né? Me formei em medicina normal, fiz clínica médica e também trabalho com medicamentos alopáticos. Não acho que é conflitante, se utilizarmos com critério, com cuidado. Precisamos muito dos medicamentos
ditos alopáticos também, sem muito exagero. O que não pode ter é muito exagero, que é o que existe hoje em relação à medicação. Vide hoje como estamos aí com essa pandemia, de que maneira que está sendo falado dos medicamentos que podem ser utilizados, né? Eu fiz também anatomia patológica. Primeiro eu estudei antroposofia, que eu já falei sobre antroposofia aqui, que é uma medicina homeopática que trata com medicamentos diluídos e dinamizados, mas que tem uma visão do ser humano, que é uma visão diferenciada, que enxerga o ser humano como um ser energético, espiritual, e que os corpos espirituais, então, eles acabam influenciando a maneira como os corpos espirituais estão conectados ao corpo físico e de que maneira que isso se dá. Então, a antroposofia estuda isso, a antroposofia estuda essa concepção. Oi, Alê. E essa concepção da antroposofia é muito interessante porque tem muitos pontos de ligação com a medicina chinesa e a acupuntura. Antroposofia também tem alguns pontos de ligação que são muito interessantes, porque também fala dos corpos energéticos. Agora, uma teoria que vocês conhecem, e eu vou falar dessa teoria, depois vocês dão uma estudada, uma pesquisada, é a teoria do Tao. T-A-O, Tao. Teoria do Tao. Por quê? Porque a teoria do Tao fala do quê? Da totalidade. Tudo aqui nesse nosso planeta, nessa nossa realidade, nessa nossa dimensão que nós estamos aqui, nessa terceira dimensão, tudo aqui tem duas polaridades. Quando eu estudei a medicina chinesa, estava falando para vocês aqui no início, para quem está chegando agora, eu estudei de 1991 do século passado a 1993 com o Dr. Isao Yamamura, e depois tive a oportunidade nesse período de conhecer o professor Wang Yi. Wang Yi já é falecido, ele faleceu no século passado também, com uns 85 anos, 83 anos mais ou menos. E o Wang Yi era uma sumidade, referência até hoje, tudo que ele escreveu, tudo que ele deixou escrito, a literatura sobre ele, sobre os livros, tudo do Wang Yi. E o Dr. Isao trouxe o Wang Yi para dar cursos para a gente, Dr. Tran, que até hoje ainda é o assistente dele, ainda dá cursos aqui no Brasil. E foi muito interessante. O Dr. Isao Yamamura, um médico excepcional, um acupunturista excepcional, ele ficou algumas semanesse no início do curso falando sobre a teoria do Tao, sobre Yin e Yang. Tudo aqui nesse planeta tem duas naturezas, tudo é dois. Então, a noite é de natureza Yin, porque é escura, leva a um estado de introspecção, de interiorização, de relaxamento. E o dia é de natureza Yang, porque tem o sol que clareia, a luz é de natureza Yang, a luz que clareia, que esquenta, que aquece. E nós temos essa disposição, essa forma de energia em tudo na natureza, e temos também essa disposição internamente na nossa energia. Nós já falamos de energia para vocês na live sobre antroposofia, de que forma que nós enxergamos a energia do corpo etérico, que é o corpo energético na antroposofia, que é esse que nós tratamos com a acupuntura. Só que na acupuntura, isso que faz parte da medicina chinesa, a gente vê de uma maneira diferente, porque nós sabemos o caminho da energia nos meridianos. Então existem fios onde essa energia está
circulando no corpo todo. Esses fios são muito finos. Essa energia ela circula numa velocidade baixa, numa velocidade da respiração, mais ou menos a cada inspiração que fazemos, ela anda uma porção, uns 10 centímetros no corpo. Então a velocidade de propagação dessa energia é uma velocidade relativamente pequena. Então essa energia que circula e mantém o corpo adequadamente saudável. E quando essa energia é alterada, então o corpo sofre o adoecimento. Então, de que maneira que essa energia pode ser alterada? Nós estamos falando da teoria do Yin, do Yang e da medicina chinesa. Nós temos 5 órgãos principais, sendo que o coração é o imperador, é o mestre de tudo, que comanda tudo, coração energético. E esses órgãos eles estão todos ligados. Eu vou fazer o movimento com as minhas mãos aqui, com a minha mão, aí vocês vão entendendo. Coração é um órgão importante, não só fisicamente, na fisiologia física, mas na fisiologia energética também. Porque ele que manda para a mente a concepção emocional com o qual nós estamos vivenciando no momento. E essa energização, então, por exemplo, o coração, ele está ligado a outros órgãos, ele está ligado ao baço pâncreas, que é o próximo órgão. O coração, a energia dele é o fogo. A energia do baço pâncreas é terra, é o próximo órgão que vem na sequência de energização dos 5 elementos. E depois do baço pâncreas, nós temos o pulmão sendo energizado. O pulmão é o órgão da tristeza, da depressão também. E depois do pulmão, nós temos os rins energéticos, que são muito importantes. O rim, ele é polar ao coração. Então, o rim energético é o órgão mais água que nós temos. Nós estávamos falando de teoria do Tao, do Yin, do Yang. Então, o rim energético é o órgão mais yin que nós temos, né? Dessa teoria do yin, do yang. E o coração é o órgão mais yang que nós temos, tanto que o coração tem movimento, por isso que ele é yang, né? Porque ele está se mexendo, ele tem um certo movimento. Depois dos rins nós temos a energização do fígado energético. Então, retornando aqui só para ficar mais didático. Coração é o fogo, baço pâncreas e estômago é terra, pulmão é metal, o rim é água. Então, é água e fogo, ó. Essas são as polaridades do coração, do rim e do coração, a água e o fogo. Então, o que acontece? Cada órgão energético desse, depois vem o fígado, que é o órgão madeira. Madeira está ligado ao coração. Então, o fígado fornece madeira para o coração para fazer o quê? O fogo. Isso energeticamente, isso é filosófico, mas é dessa maneira que a energia funciona e dessa maneira que nós fazemos a acupuntura quando nós vamos utilizar as agulhas. A gente pega os meridianos que estão relacionados a esses órgãos e tonificamos aquilo que nós precisamos. Então, por exemplo, ó, dando um exemplo para vocês agora, que é um exemplo da realidade. Então, agora que nós vivemos essa pandemia, né? Se nós estivermos equilibrados energeticamente e modulados, nós não vamos pegar absolutamente nada. Nós podemos até entrar em contato com o vírus e ter, às vezes pode ser que tenha uma coriza, alguma coisa assim, porque é um jeito do sistema imunológico jogar os anticorpos para a região as imunoglobulinas para a região da secreção do nariz, para poder combater a virose. Se tivermos equilibrados, não teremos absolutamente nada. Nós vamos fazer uma reação inflamatória tão leve,
tão pequena que é quase imperceptível. Teve gente que eu já tive, pacientes meus, que já estavam modulados e que tiveram contato com o vírus e desenvolveram uma reação muito leve, uma reação assim que nem parecia nada. Eu tive uma tia de 86 anos, um beijo, Ivi, para você, uma tia de 86 anos que sarou rapidamente. Por quê? Porque ela não fez uma reação inflamatória importante. Quando eu estudei anatomia patológica, Dr. Van Gui, como é o nome dele mesmo? Ele era vietnamita. Não era o Van Gui, era o professor da anatomia patológica. Já eu lembro, falo o nome dele. Estou com a cabeça cheia de medicina chinesa, acabei esquecendo. E ele falava o seguinte, ele falava que tudo no corpo é um grande anatomista, e ele falava que tudo no corpo, todas as doenças que nós temos são inflamações, todas as doenças são inflamações. Então, se você tiver o sistema imunológico modulado para responder pouco com uma ondinha, eu falo, não é para responder com um tsunami. Se você tiver com o sistema imunológico modulado, você acaba tendo uma resposta inflamatória a qualquer coisa que te atacou, seja uma virose, uma emoção que entra de uma maneira errada ou qualquer outro tipo de agressão, você acaba tendo uma reação inflamatória modulada. Isso que é importante. Tudo é inflamação, por isso que estavam procurando o quê? Um anti-inflamatório para agir na virose agora aí no coronavírus. Dr. Maffei, Dr. Walter Edgar Maffei, que era da Santa Casa, que falava que tudo era inflamação. Então é assim, se você tiver modulado emocionalmente, energeticamente, a tua reação inflamatória vai ser pequena frente a qualquer estímulo. Então, não importa muito o coronavírus e não precisa usar, então, anti-inflamatório, como é o que estão procurando hoje, um anti-inflamatório que seja eficaz e que não tenha efeito colateral. Esse hidroxicloroquina acabava fazendo um desvio de órgão de choque, isso também o Dr. Maffei falava, que desviava a energia do fígado para o coração e causava uma arritmia e até morte. Então, por isso que a hidroxicloroquina, ela sendo usada em doenças autoimunes, em lúpus, algumas outras doenças, numa dose pequena, acaba não causando efeito colateral, mas estava usando doses muito grandes, muito altas, e então essa dosagem estava causando efeitos colaterais muito importantes. Então, a medicina chinesa se baseia primeiro na teoria do Yin e do Yang. Todos os órgãos, todos eles contêm os dois tipos de energia. Tem energia Yin e energia Yang. Então, por exemplo, vamos falar agora da época que nós estamos vivendo, da quarentena, que vocês todos estão aí reclusos em casa, a mente já está ficando agitada, já está acontecendo alguma coisa, né? O coração já está agitando. Eu tenho alguns pacientes que já começaram a ter arritmia, começaram a ter algumas agitações. Então, se o Yin controla o coração, o Yin controla o Yang, o Yin tem uma atuação sobre o Yang, a energia do Yin controla a energia do coração, e o Yin é o órgão que está relacionado com o quê? Primeiro, com medos, e segundo, com vontade. Então, se você passou medo agora nessa época aqui da pandemia, está com medo de pegar o vírus, medo do que vai acontecer, medo do futuro, isso tudo é a cabeça que está criando. Mas, mesmo sendo a cabeça que está criando, vai afetar os órgãos. Esse medo todo vai afetar o rim energético e vai fazer com que a energia Yin, porque dentro do órgão tem Yin e Yang também, tem essa bipolaridade. A energia Yin do rim diminui.
E essa energia do rim diminuindo por conta do medo, o medo fez essa diminuição da energia do rim. O que vai acontecer com o coração? Ele vai ficar sem a atuação da energia yin do rim, que controlava o excesso de agitação de yang do coração. Então isso pode agitar o coração. Então ficar com medo pode agitar o coração. Agitando o coração, a primeira coisa que vai acontecer, vai agitar o órgão físico. Então todas as alterações energéticas, elas afetam de duas maneiras. Elas afetam o físico e afetam a energia também emocional. Então, afetando o coração, por exemplo, físico, se for um excesso de energia yang para o coração vindo do fígado, principalmente, porque o rim energiza o fígado. A água gera a madeira e a madeira gera o fogo, né? Esse desequilíbrio energético por conta do medo vai fazer o quê? Primeiro vai deixar a pessoa sem vontade de fazer as coisas e vai dar uma certa depressão. Aí acaba a vontade, não tenho mais vontade de fazer nada. Então isso está relacionado a uma queda energética do rim. Nós temos como melhorar isso com fitoterapia chinesa, com homeopatia, com antroposofia. Qualquer um desses medicamentos pode energizar o rim. Nós temos como fazer isso também. Com homeopatia também a gente tem como fazer isso. E aí a gente vai precisar controlar, vamos aumentar a energia do rim para o rim controlar o coração, mas nós vamos precisar também harmonizar o coração, porque se o coração ficou com excesso de yang, porque essa energia yin diminuiu, esse excesso de yang, que vai fazer com o coração? Vai agitar o coração. Então, primeiro agita o coração físico e pode fazer o quê? Uma arritmia. O que é arritmia? Sair do ritmo. Se você tiver com falta de ritmo no teu dia a dia agora na pandemia, na tua reclusão, na tua quarentena, por isso que tem que ter ritmo. Ritmo para dormir, ritmo para acordar, ritmo para fazer as coisas na casa, ritmo para estudar, ritmo para tudo, ritmo para atender, ritmo para fazer qualquer coisa. Se você tiver ritmo, você não sai do ritmo. Se você saiu do ritmo na tua vida, você sai do ritmo também energético. Então isso é muito importante, por isso que é importante aquilo que a gente está vivendo. Então percebam que dessa forma vai agitar primeiro o físico, como eu falei. Então, nós estamos falando aqui do medo, que desenergizou os rins, e o rim é o órgão de natureza yin, que cuida do coração, que é de natureza yang, que é de fogo, e essa desenergização causada pela emoção, por isso que nós estamos falando hoje das emoções, essa desarmonização causada por medo, medo do que vai acontecer, medo da quarentena, medo de tudo, medo do futuro, por isso tem que controlar a mente, vai desenergizar o coração. Isso pode agitar o coração e fazer uma arritmia a nível físico, pode aumentar a pressão arterial e pode fazer a nível psicológico uma agitação mental e notem, olha que coisa interessante, pode causar insônia também. Essa agitação mental não deixa desligar a mente para dormir. E ela é causada através de uma energia que está subindo pelo coração e está indo para a cabeça. Então, nesse caso, por exemplo, com a acupuntura, o que nós faríamos? Vamos harmonizar o coração com os medicamentos quânticos também e com os medicamentos homeopáticos também, com os medicamentos antroposóficos também. Com a acupuntura a gente faz um ponto no meridiano do coração, que harmoniza o coração e deixa o coração calmo. A gente acalma o coração. Acalmando o coração, a gente acalma a mente. E a gente faz o quê? Tonifica os rins. Tonifica os rins também com todas essas coisas que nós falamos, com homeopatia, com antroposofia, com medicina quântica. A gente tonifica os rins para aumentar a energia yin, e para essa energia yin do rim melhorar a vontade de fazer as coisas, a vontade de continuar atuando na vida, e para essa energia yin dos rins
controlar o excesso de agitação do coração. E com isso você vai melhorar o sono também, porque vai melhorar a mente, que vai melhorar o controle da mente. Então, olha, nós estamos falando só de 2 órgãos, né? Dos 5 elementos, nós estamos falando de 2. Se tiver, por exemplo, ó, o coração está aqui e o rim é o órgão água que mantém esse fogo do coração controlado. O yang do coração é controlado pelo yin do rim. Só que aqui, intermediando o rim e o coração, nós temos o fígado. E o fígado é um órgão super importante. O fígado na medicina chinesa, ele é um órgão super importante porque ele está relacionado com o quê? Com raiva, com cólera, com tudo isso que a gente passa na vida e a gente vai guardando, vai desestabilizando a energia do fígado, que é o órgão madeira. Se desestabiliza a energia do fígado, e eu falei desde o começo para vocês que tem 2 formas de energia, tudo é 2, do Tao, Yin e Yang. Yin é água e Yang é o fogo. Por isso que a gente fala, o que aconteceu? Desestabilizou o fígado, ele vai mandar fogo, madeira para o coração, e isso vai aumentar o fogo do coração. Aumentando o fogo do coração, vai acontecer tudo aquilo que eu falei já para vocês, que além dos transtornos físicos, né, como a arritmia e tal, os transtornos emocionais, como a insônia, agitação mental, excesso de pensamento, tudo isso está relacionado à ansiedade também, porque a ansiedade também está relacionada com tudo isso. Então, vocês imaginem que esse desequilíbrio energético e tudo isso que a gente fala e tudo isso que a gente faz... Oi, Cucuia, tudo bom? Tudo isso que a gente fala, tudo isso que a gente faz, né? A gente fala para fazer yoga, meditação, etc. É para quê? Para manter tudo isso harmonizado. Alimentação. Né? Alimentação. Ó, existe um alimento que energiza cada órgão. Então, por exemplo, o sabor amargo é o sabor que nutre o coração. Cada sabor nutre um órgão. O amargo nutre o coração. O próximo órgão depois do coração é o baço pâncreas. O sabor que energiza o baço pâncreas é o doce, né? E o baço pâncreas é o órgão do quê? Da preocupação, do pensamento. Então, excesso de preocupação e de pensamento vai fazer o quê? Vai consumir carboidrato, né? O cérebro consome muito, e o excesso de carboidrato vai fazer o quê? Vai aumentar a glicemia, né? Vai engordar, vai fazer você engordar, e o desejo de doce vai aumentar pelo excesso de preocupação. Se você comer o amargo nutre o coração, que é mãe do baço pâncreas, que é o do doce. Se você comer o amargo, o sabor amargo, nós temos pouco hábito de comer amargo. Então, por exemplo, tomar café sem açúcar, jiló, esses, né, os vegetais que são amargos são super importantes também. O chocolate amargo, boldo, tudo isso serve para melhorar a energia do coração. E você nutrindo o coração, você quer tirar o desejo de doce, come um amargo. Por quê? Porque aí você vai nutrir o coração vai nutrir o baço pâncreas, que é o órgão do doce, e você vai, através da alimentação, você vai melhorar o órgão que está mais enfraquecido, o órgão que está... E se você tiver excesso de alimentação de um sabor, você também vai desenergizar, vai zoar com o órgão. Então, por exemplo, excesso de doce pode atrapalhar o baço pâncreas, né? Quem come esse excesso aí de um tipo de sabor só acaba alterando energeticamente o órgão que é responsável, o órgão que é alimentado por esse sabor. Então, os sabores são energéticos, as cores são energéticas também. Olha que coisa interessante. Então, às vezes, por exemplo, agora que nós estamos vivendo a época do medo da pandemia, né? A cor negra, o preto, energiza o rim, que é o órgão do medo, é o órgão da coragem, da vontade. Então, usar a cor preta é importante.
É interessante que isso no consultório, né? Eu faço consultório há 30 anos. Às vezes chega uma pessoa para uma primeira consulta toda de preto, né? Estou falando toda de preto porque em mulher isso é mais evidente, porque o homem anda de paletó preto, né? O homem... Mas aí eu sempre pergunto, eu falo, como que é o teu guarda-roupa? Tem muita roupa preta? Ah, ultimamente eu tenho usado só roupa preta. É porque a pessoa está precisando de energia para o rim. Então agora na época do medo da pandemia, pode usar o preto que te ajuda. O preto energiza o rim, né? E o branco energiza o quê? Energiza os pulmões. Então se estiver com tristeza, usar branco também. O branco também é importante. O negro, ele energiza o rim energético, né? O verde, aquele verde clarinho, energiza o fígado, se o fígado estiver desenergizado. O amarelo é para preocupação. Então, tá com desejo de doce, usa amarelo, que o amarelo nutre o baço pâncreas. Olha que coisa interessante, né? E o vermelho é do coração. Então, você pode nutrir os órgãos através das cores, você pode nutrir através dos sabores. Os sabores são energéticos também, por isso que uma refeição é muito importante que tenhamos uma variedade de sabores, que todos os sabores estejam presentes, que nós possamos estar ali trabalhando com os sabores, um pouco de amargo, um pouco isso, e o doce no final pode ter também, mas de uma maneira equilibrada e controlada, né? Isso é medicina chinesa milenar, é muito interessante. Então, às vezes, o que acontece? Por exemplo, agora que nós estamos vivendo essa época, volto a falar, estou batendo bastante nesse ponto, porque nós estamos vivendo essa época da pandemia, do medo. Então, eu já atendi paciente essa semana que o que tinha acontecido? Está com agitação mental, não consegue dormir, com insônia, não dormindo, como eu falei na antroposofia, o corpo astral não consegue se retirar do corpo físico e etérico, que são os dois órgãos que ficam relaxando e se recuperando na cama, e o astral e o eu sai. Não tendo esse relaxamento, essa concepção, se o corpo astral ficar muito preso no corpo físico, ele vai fazer o quê? Contratura. Então, as pessoas que estão tendo agora agitação mental, ansiedade, a ansiedade está fazendo agitação mental, insônia e arritmias, não estão conseguindo dormir e estão ficando contraturadas. E essa contratura está sendo causada por excesso de atuação desse corpo astral. Então, essas contraturas vão causar o quê? Dor. Por quê? Vão apertar lá as vertebrinhas. Se a pessoa tiver já uma certa idade, quanto mais idade tem, mais as nossas vertebrinhas e nossos disquinhos estão desidratados e isso acaba fazendo com que a pessoa acaba tendo uma protrusão ali do disco intervertebral, que é uma expansão, porque o disco foi apertado, ele expande, e aí ele vai tocar um nervo. Se tocar um nervo, o que vai ter? Dor. Então, olha, o diagnóstico que a gente faz quando a gente tem essa noção da medicina chinesa, da visão energética da medicina chinesa, a gente faz o diagnóstico de uma maneira diferente. A gente não vai só lá na dor. Não adianta tirar a dor. Se a gente não melhorar agitação cardíaca, agitação cerebral, o sono, esse relaxamento que tem que acontecer, não adianta a gente dar um monte de anti-inflamatório para tentar melhorar essa coluna, porque não vai melhorar. Precisa melhorar esse outro aspecto energético do equilíbrio para você conseguir melhorar aquela dor que está ali. Então, a visão de quem fez clínica médica e estudou a medicina chinesa e a acupuntura, estudou a antroposofia, estudou a medicina quântica, acaba sendo uma visão diferente. E a gente pode até dar alguns medicamentos alopáticos para ajudar.
a gente pode entrar com medicamento alopático. Por quê? Porque se você tem primeiro a inflamação, né, que é uma coisa importante, que está causando a dor, que está causando todas as coisas, a gente tem que tirar o excesso de inflamação com critério e com muito cuidado. Então a gente vai harmonizar, vamos desinflamar de uma maneira adequada. Podemos usar homeopáticos, antroposóficos, até os alopáticos podemos usar nesses casos para tirar a pessoa da dor, para tirar ela daquela contratura, daquele quadro que a pessoa está. Então, podemos até utilizar medicamentos alopáticos. Se tiver com uma agitação no coração, você pode tonificar o rim, que eu falei no começo que o rim é yin e o coração é yang. O coração está lá em movimento, então precisa da água do rim. Você pode tonificar o rim, você pode dar alguns medicamentos para tonificar o rim, mas você pode usar um alopático também, um antiarrítmico. Por um período, use um antiarrítmico com muito cuidado, e a hora que a pessoa estabilizou, aí você já entra junto com os medicamentos. Dá para tratar junto, não precisa tratar só com um, só com o outro. Dá para entrar com um alopático para segurar um pouco a velocidade do coração que está lá querendo sair capotando por aí. A gente segura um pouco a onda lá, tonifica o rim, tonifica a água vai controlar o fogo, e aí a mente já vai acalmar. A gente dá alguma coisinha para acalmar a mente também, para a pessoa passar a enxergar as coisas de uma maneira diferente, e aí pronto, e aí você pode retirar o medicamento alopático e deixa só os medicamentos mais equilibrados, antroposóficos, quânticos e homeopáticos, né, que você está tratando. Então vocês percebam como que é importante. E agora, nessa época de novo, vou falar, na época de novo da pandemia que nós estamos vivendo e tal, a mente acaba criando muita coisa. Então o fato de a gente estar recluso e estar tendo pouco contato presencial com as pessoas, nós estamos tendo contato aqui, né? Virtual, nós estamos tendo esse contato virtual com as pessoas, mas o contato presencial é tão importante, o contato presencial, né? A coisa que eu mais estou com saudades da época pré-pandemia é dos abraços, né? Dos abraços das pessoas. É tão gostoso, mas a gente pode imaginar que está abraçando as pessoas também, né? E ainda bem que temos as esposas, os maridos em casa que a gente pode abraçar, porque isso também acaba melhorando um pouquinho essa carência afetiva que nós estamos vivendo. E por isso que é muito importante estar com o mental bom, porque estando com o mental bom, nós não deixamos as emoções nos afetarem, porque se elas nos afetam no mental, a gente pensando sobre alguma coisa acaba desequilibrando algum órgão importante. Então, por isso que é importante a mente tá equilibrada. Se a mente está equilibradinha, então manter a mente equilibrada, seja com meditação, seja com oração, nós temos que usar todos os recursos, seja com a auto-reflexão que nós devemos estar fazendo o tempo inteiro com a nossa mente. A gente tem que estar conversando com a gente o tempo todo, né? Nós é que temos que estar o tempo todo tomando os devidos cuidados para estarmos em equilíbrio mental e equilíbrio emocional bom. Porque se você tiver com equilíbrio mental e emocional bom, o equilíbrio espiritual tá bom também. E aí você não tá enfraquecido energeticamente para responder com excesso de inflamação a qualquer coisa que você for atingido, né? Então, se você tiver equilibradinho emocionalmente, sabe que com as crianças, eu tratei muita criança com homeopatia, tratei meus filhos com homeopatia, hoje já são todos adultos, já casados, e eu tratei meus filhos com homeopatia. O que a gente faz com uma criança é a coisa mais magnífica que existe, é tratar a criança com homeopatia, porque você harmoniza a criança para de reagir.
É impressionante. Aí para de fazer aquelas doencinhas, né? Porque as crianças são afetadas pelos adultos. A criança é afetada pela mãe, pelo pai, pelo conflito familiar, e ela tá ali, né? Que nem só absorvendo ali a energia emocional da família também. Então, muitas vezes a criança está desequilibradinha e nós conseguimos, através da homeopatia, equilibrar as crianças de uma maneira tão fantástica. Por isso que a gente fala que a pediatria deveria ensinar a homeopatia para quem vai ser um pediatra, ou a residência de pediatria deveria ter um curso de homeopatia também. Porque é muito simples, porque a criança para de fazer toda hora inflamação, né? E aí acaba ficando modulado e o organismo acaba aprendendo. E agora, nesse momento que nós estamos, né, eu faço isso com os adultos também. As crianças são um privilégio quando a gente tem criança para atender, porque é muito gostoso atender criança. Eu adoro, porque a criança responde tão facilmente, tão rápido, melhora tão rápido com a homeopatia. E os adultos a gente também pode modular, né? Nós podemos deixar modulado. Então, agora nesse momento aqui, ó, quem tiver modulado nesse momento emocionalmente, espiritualmente, fisiologicamente, imunologicamente, não vai fazer nada, não se preocupe. Se vai entrar em contato com o vírus, não vai nem perceber que teve. Muita gente já pegou o vírus e nem sabe que pegou, entendeu? Nem fez o exame para saber. Não precisa fazer o exame também, não precisa sair correndo fazer exame para ver se já pegou, né? Não precisa sair correndo, porque eu estou falando. Se tiver uma oportunidade, faça o exame. Mas se não tiver sintoma, não precisa. Então, muitas pessoas vão pegar a virose e vão ter reações inflamatórias leves, né? Isso é a maior parte, 80% da população vai ser assim. E uma parte vai ter a reação inflamatória. Quem tiver mais desequilibrado vai fazer uma reação inflamatória mais potente, mais aguda, né? Quem tiver equilibradinho não vai fazer nada. Então fique tranquilo, não fique com medo. Controle a mente, controle a alimentação. Agora que vocês estão todos trancados em casa, eu não preciso falar para tomar cuidado com o frio. Ó, tô bem agasalhadinho aqui. Então, tomem cuidado com as energias da natureza para não fazer exposição às energias da natureza. Se você tiver com medo por conta da pandemia, por conta do vírus e tal, reze, ore, né? Se conecte com o espiritual, se conecte com Deus, com Jesus, com a tua crença, com Buda, com aquilo que você acredita. E você se conectando com o espiritual, você pede essa proteção espiritual. Proteção espiritual funciona quando a mente está criando as coisas. Então você cria na tua mente aquilo que você crê, né? O que você acredita, você ora para aquilo que você acredita, ou seja, para o teu guardião, para o teu anjo da guarda, para o teu protetor, para o teu... né? Cada um tem a sua crença espiritual, isso é muito importante. Então, a crença espiritual é importante, a oração é importante também, e fazendo a oração a gente se sente protegido, se alimentando direitinho, fazendo uma ginástica leve. O controle da mente, que a gente estava falando dos órgãos energéticos, né? O fígado, por exemplo, é o órgão das raivas, das mágoas. Então, ficar com uma raiva, com uma mágoa lá que não é de hoje, que é lá de, sei lá, de quantos milhões de anos atrás lá, não adianta nada. Por quê? Porque não vai voltar lá para trás, não vai resolver. Então, a melhor coisa é resolver internamente, por isso que a mente tem que estar boa, por isso que uma psicoterapia vai bem às vezes, porque se uma pessoa... Porque é aquilo que a gente estava falando, né? Depende muito do jeito de ser de cada um, da natureza de cada um. Então tem aquela pessoa que é muito magoada, né? Que tem muita mágoa tal na vida toda, e esse excesso de mágoa vai fazer o quê? Uma desenergização do órgão, vai desenergizar o fígado, vai desenergizar o rim,
e vai aumentar o yang desses órgãos e vai fazer tudo aquilo que eu vim falando desde o início, que vai agitar o coração, agitou o coração, agita a mente, agitou a mente, fica com insônia, agitou a insônia, fica com contratura, pronto, aí, né? Então, tudo isso é importante para vocês. Ó, já são 16h42, a Márcia vai fazer para vocês aqui, vai fazer uma meditação aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem escrever aqui, postar, que eu estou com a página aberta aqui, aí eu vou vendo aqui, se tiver alguma questão importante que vocês querem que a gente fale, senão eu já vou passar para a Márcia fazer a meditação. 5 minutos. E ela vai fazer uma meditaçãozinha de 5 minutos, e aí as questões, então, depois eu acabo de fazer a finalização, tá bom? Então, com vocês, Márcia Ferreira vai fazer uma meditação. Então, pessoal, eu vou aproveitar todo esse conhecimento que ele passou para a gente em relação aos órgãos e as emoções. Então, a gente vai fazer uma meditaçãozinha bem curta. Eu vou fazer de uma maneira que vocês possam fazer depois sozinhos, quando vocês estiverem no momento de vocês. Então, vamos aproveitar agora e fechar os olhos um pouquinho. Vai ouvindo o que eu vou falando e vai deixando entrar de uma maneira bem tranquila, sem se preocupar com nada. Se vier algum outro pensamento que não é isso que a gente está vivendo aqui, não se importe, deixa o pensamento passar, como se você estivesse folheando uma revista, tá? Então, feche os olhos, preste atenção na sua respiração. Sente o ar entrando pelas narinas. Deixe o ar expandir nos seus pulmões. Segure um pouquinho o ar e solta bem devagarinho pelas narinas. Sinta a temperatura do ar que entra e sai pelas narinas. E veja os caminhos que o ar percorre desde o momento que ele entra pelas narinas, passando pela garganta até chegar aos pulmões. Imagina que esse ar que está entrando tem uma luz, uma cor que vai iluminando toda a sua cabeça, iluminando a garganta, os pulmões. E quando essa luz entra, ela energiza, harmoniza, acalma, abranda. E quando ela sai, ela carrega todos os excessos de preocupações, medos, angústias, ansiedades. Enquanto você respira calmamente, você vai visualizando o seu coração. Imagina o seu coração bem vermelho, que a cor que energiza o coração é o vermelho, e o coração também cuida da alegria. Então imagina o coração bem vermelho e cheio de alegria. Receba esse sorriso do seu coração, bem brando, sereno. Os hindus falam, onde está seu pensamento, sua energia está. Então, visualizando o seu coração cheio de energia, ele está pulsando alegria para todas as células do seu corpo através do sangue que passa pelo coração e leva essa energia da alegria para todas as célulazinhas do nosso corpo. A gente está precisando dessa alegria no nosso corpo. E continue respirando naturalmente, sem forçar, e visualize agora os seus pulmões, a cor branca dos pulmões. Imagina os pulmões bem limpinhos, os alvéolos bem clarinhos, e essa luz chegando e abrindo os pulmões na cor branca da limpeza, da harmonia. O pulmão é o órgão da limpeza, que
que vai limpando as tristezas, melancolias. Inspire e expire tranquilamente. Visualize agora o seu fígado. A cor do fígado é verde. Então você imagina o seu fígado agora carregado da luz verde, de energia, limpando as mágoas, as raivas. E você se harmoniza amorosamente com seu fígado. Leve sua energia até lá, acalmando, abrandando. E agora visualize seu baço e pâncreas, que são os órgãos da preocupação. A cor é amarela. Então imagine seu baço e seu pâncreas recebendo a luz amarela forte, cheio de energia, limpando as preocupações. E lá atrás, você vai visualizar os rins. Os rins são os órgãos da nossa coragem, que cuida dos nossos medos, e são também as nossas baterias de energia. De lá que a gente tira toda a energia para tudo que a gente faz. Ele guarda a nossa libido, a nossa vontade. Então visualize os rins bem carregados de energia, como se fossem 2 baterias mesmo carregadas. Chega até a esquentar os rins. A gente tem o terceiro rim energético, que é o rim que está entre os 2 rins. É um rim que a gente tem que sempre visualizar esse rim carregado de energia, que é de lá que a gente vai ter energia para tudo que a gente faz. Pela respiração, você vai energizando todos os órgãos, vai imaginando esse ar entrando e massageando os órgãos, levando energia até lá. Sente que quanto mais longa a sua respiração, maior a massagem que você ganha na sua coluna, na sua musculatura das costas, do peito. E agora, ainda com os olhos fechados, veja se tem alguma parte do teu corpo que você queira levar um pouco de energia. Aproveita esse seu momento e visualize essa parte do corpo que a tua energia estará lá. Veja como você está se sentindo, de você dar esses minutos para você, sem cobranças, só se observando. Veja como é estar com você, o que passa na sua cabeça, quais são seus pensamentos agora, qual é a sensação do seu corpo e qual é o sentimento que chega a hora que você olha para você nesse momento. Fotografa essas sensações. E lentamente vai movimentando os dedos dos pés, das mãos. Inspira bem profundamente, o máximo que você pode, enchendo os seus pulmões de energia. Segura um pouquinho esse ar. E solta até o finalzinho, aquele restinho que fica lá perto do estômago. Solta tudo, solta, solta. E respira normalmente, relaxe. E tente ficar nessa sintonia. Todas as vezes que você se perceber agitado, como o Luiz falou, agitação mental, agitação no coração, ansiedade, preocupação, raiva, tristeza, tenta energizar através da respiração e da visualização. Tá bom, pessoal? Fiquem na paz. Muito obrigada pela presença de vocês, tá?
Se vocês tiverem alguma pergunta, agora vocês podem ir mandando que o Luiz vai estar respondendo, tá bom? Obrigada. E aí, pessoal, todos calminhos? E espero que vocês tenham aproveitado e entendido como que os órgãos energéticos que estão por trás dos órgãos físicos atuam, como eles servem como um depositário de memória energética. Então, por exemplo, se você passar muita raiva, o yang do fígado, o yin é gasto, né? O yin é água, e o yang, que é o fogo, escapa. E se o yang escapa do fígado, por exemplo, o próximo órgão depois do fígado, que é filho do fígado, né? O fígado tem um filho que é o coração. Esse excesso de yang, de fogo do coração, de fogo do fígado, vai para o coração e agita o coração. Agitando o coração, agita a mente, agita a insônia acontece por excesso de agitação da mente, agita o coração também e causa os problemas físicos no coração. Então, dessa maneira é que a medicina chinesa funciona. Se tiver yang, fogo, quando a gente fala yang, nós estamos falando do fogo. Se tiver fogo do fígado atuando no coração, no estômago, por exemplo, no baço pâncreas estômago, vai aumentar o quê? A liberação de ácido clorídrico e vai fazer uma inflamação no estômago, vai fazer uma gastrite, né? Então, esse é um movimento de agressividade, né? É um movimento agressivo. Então, aumentando o fogo, vocês vejam que se tiver um desequilíbrio de yin e yang, que eu estava falando desde o início do Tao, né? Se você tem um desequilíbrio de yin e yang, você tem uma atuação maior de um sistema nervoso que faz parte do sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso automático, que tem duas polaridades também, yin e yang, né? O yang é o sistema nervoso simpático, e o yin é o sistema nervoso parasimpático. Se eles estão em harmonia, um equilibra o outro, né? Quando o simpático produz muito ácido clorídrico, o parasimpático vem e faz esse equilíbrio. O que está acontecendo, nós ficamos num momento da pandemia que foi um momento de recolhimento, né? Estamos na quarentena nesse momento de recolhimento, é mundial isso, aconteceu no mundo inteiro, e as pessoas ficaram como? Com o rim enfraquecido por conta do medo, e ficaram com esse órgão que é o fígado desequilibrado, porque o rim é mãe do fígado, manda energia para o fígado. E aí o que acontece? E aí nós já estamos terminando aqui, eu já vou encerrar, né? Aí tem essa agressividade social que está acontecendo agora. Eu tenho só 1 minuto e 42 segundos, por isso que eu estou indo rápido. Essa agressividade que está acontecendo mundial, coletiva, vem por conta desse recolhimento que teve. Então, por isso que temos que nos equilibrar agora. Bom, eu tenho 1 minuto e 28 aqui para sair, então agradeço vocês, muito grato, meus queridos. Boa semana. Boa semana para vocês. Mandem sugestões de tema para a próxima live nossa. Mandem as sugestões do que vocês gostariam que nós falássemos aqui. E a semana que vem, na quinta-feira, no mesmo horário, às 16 horas, estaremos fazendo outra live com vocês, tá bom? Obrigado, gratidão. Obrigado pela participação. É muito importante que vocês participem. E estamos saindo aqui, estamos encerrando agora. Um grande beijo a todos. Beijo no coração. Tchau, tchau.